Estamos caminhando para os finalmentes do Evangelho segundo João. Capítulo 18. Eu farei a leitura dos versos de 1 a 11 e os irmãos acompanhem comigo aí. Estamos juntos? Evangelho de João, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ouça com fé e atenção a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Oremos. Nós estamos chegando aos momentos finais da narrativa de João no seu Evangelho, aproximadamente 24 horas antes da morte de Jesus, 24 horas antes da cruz, é onde nós estamos agora. E João, ele retrata essas últimas horas de Jesus aqui de forma diferente dos outros apóstolos. Se você lê dos outros evangelhos, se você lê Mateus, Marcos e Lucas, existem narrativas que são omitidas por João aqui. Por outro lado, João toca em questões que os outros evangelhos não apresentam. Por isso é interessante vermos como que Deus se revela através da vida desses homens. Aqui, João, por exemplo, não vai relatar aquela agonia do Getsêmani que Lucas relata, que Jesus ora angustiosamente a ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue e cair na terra. João não retrata isso aqui. Os outros evangelistas narrando aquela angústia, Jesus indo até seus discípulos, pedindo para que seus discípulos, juntamente com ele, orassem porque ele estava angustiado. Essas emoções de Jesus não são trazidas aqui. E a gente precisa perguntar por quê que João não faz questão de narrar aquilo que os outros narraram. Quando João escreve seu evangelho, os outros evangelhos já eram de conhecimento dos leitores contemporâneos de João. Mas não é só por isso. João omite propositadamente esses relatos acerca dessa angústia de Jesus para se apegar a outra coisa que ele considera ser mais importante. João também não relata o beijo traiçoeiro de Judas. Não aparece aqui. Pelo contrário, há muito esforço do apóstolo João para deixar claro que Jesus está no controle da situação. Há muito esforço da parte de João para deixar claro que Jesus não está sendo pego de surpresa. Porque Deus não pode ser pego de surpresa.
Há um cuidado de João de mostrar que é Jesus quem está conduzindo cada acontecimento daquelas últimas horas. Ele não está entregue à traição de Judas, ele não está sujeito ao poder dos soldados, dos guardas, ele não está sujeito ao sumo sacerdote, ele não está sujeito a Pilatos, não são esses homens que estão no governo. João quer deixar claro para seus leitores que Jesus está governando cada segundo daqueles acontecimentos. Por isso ele omite algumas coisas e detalha outras. Jesus está governando. Havia chegado a hora do Filho de Deus passar por tudo que tinha que passar, havia chegado, e Jesus sabia claramente disso. João deixa registrado em várias outras passagens do Evangelho. Não precisa abrir, vou citar para você relembrar. Em João 12, 23, Jesus havia dito: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 13, 31, quando Judas saiu para o entregar, para o trair, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. No texto que eu expus a semana passada, no capítulo 17, verso 1, e tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Jesus sabe, o momento chegou a sua hora. Uma pergunta que a gente pode fazer: por que João faz questão de deixar esse relato tão claro para nós? Registrar esses acontecimentos de forma tão nítida, é como que se João chamasse a nossa atenção para aquilo que ele escreve. É como se ele dissesse: olha, se atenta àquilo que eu estou dizendo. Por que será que João faz questão disso? Em breve aqui, Jesus vai ser abandonado pelos seus discípulos, apanhado pelos seus inimigos, vai ser interrogado, vai ser cuspido, vai ser humilhado, vai ser condenado pela corte religiosa como um criminoso. Em breve acontecerá isso. Mas algo interessante: tanto os inimigos quanto os discípulos tinham uma visão equivocada acerca do ministério de Jesus na terra. Os inimigos pensavam que Jesus fosse um impostor, alguém que assumiu para si mesmo, um blasfemo que assumiu para si mesmo o título de Messias, apenas mais um revolucionário que quis se pronunciar como filho de Deus. Um entendimento completamente errado. Os discípulos também tinham um entendimento errado acerca de quem Jesus era. Os discípulos viam Jesus como o Messias político, que ia restaurar o reino de Israel, que ia fazer com que Israel tivesse uma posição privilegiada em relação às outras nações, que ia fazer com que Israel finalmente fosse liberto do governo do Império Romano. Era essa a expectativa dos judeus. Por isso que dos discípulos, por isso que eles não entenderam nada. Como que o nosso mestre agora está sendo entregue? Como o nosso mestre agora está se apresentando de uma forma tão passiva diante dos inimigos? Eles não entendiam. E João faz questão de mostrar que Jesus tem tudo isso sob controle. Nada está acontecendo de improviso. João faz questão de mostrar que nada está acontecendo e Jesus está tendo que improvisar o plano. Tudo está acontecendo como na eternidade o Pai decretou. Tudo está sob o controle do Filho de Deus. Tudo se passa de acordo com aquilo que foi previsto nas Escrituras. Todas essas etapas que nós vamos ver, desde a prisão de Jesus até a sua morte na cruz, isso foi pré-anunciado nas Escrituras muitos anos antes dele. Corre rapidamente seus olhos comigo em Salmo 22. Corre lá. João deixa claro que não há nenhum improviso aqui. Faz tudo parte do plano. Tudo foi pré-anunciado nas Escrituras. Salmo capítulo 22, o Salmo do Messias. Eu quero ler alguns versos que eu vou extrair desse salmo e você acompanha comigo para entender. Estamos juntos? Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso? O salmista está dizendo aqui. Jesus vai declarar isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Verso 7. Todos os que me veem
zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Jesus está diante de zombadores. Verso 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Jesus vai declarar: tenho sede. Está tudo nos scripts. Verso 16: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Jesus passará por isso. Está tudo no script. Verso 17: posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Eles vão lançar sortes sobre as roupas de Jesus. Tudo está acontecendo como planejado. Verso 27: lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante Ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Verso 30: a posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor, a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer contarão, que foi Ele quem o fez. Tudo está como planejado. As últimas horas de Jesus não fogem ao governo de Deus, não fogem ao controle do Filho de Deus. O Salmo inicia narrando a declaração de Cristo: Deus meu, por que me desamparaste? Isso vai ser falas de Cristo na cruz, que mostra a agonia da dor do Redentor na cruz. Mas o Salmo termina dizendo: todos o louvarão, todos dirão, foi Ele quem fez. A última afirmação de Cristo na cruz, e nós veremos em alguns capítulos posteriores aqui, Ele vai dizer: está consumado, foi Ele quem fez. Tudo está acontecendo como previsto. João apresenta o propósito da vinda de Cristo. Volta para o Evangelho de João, vai lá, mantenha a tua Bíblia aberta no capítulo 17. João faz questão de mostrar para nós que tudo está como previsto. Propósito da vinda de Cristo. No capítulo 10, verso 18 de João ainda, Jesus vai dizer o seguinte: ninguém tira a minha vida de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Capítulo 15, verso 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João tem um propósito nítido com essa narrativa. Ele está querendo fazer com que os meus olhos, com que os teus olhos se encantem com tudo aquilo que ele disse até agora. É como se ele dissesse para nós o seguinte: ó, está vendo? Tudo que eu declarei acerca dele, tudo que Jesus diz acerca de si mesmo, ele prova pela sua entrega voluntária que ele é real, ele é o Messias prometido. Tudo está acontecendo como o Pai decretou. Jesus tem o governo de tudo isso, ele veio para isso. Está tudo nas suas mãos, ele tem o governo. Atenta-se para o fato de que ele governa cada situação que vem sobre a vida dele. E já pegando a oportunidade para nos dar um conselho: o Senhor, irmãos, que tinha governo sobre cada um dos últimos segundos de sua vida antes da cruz, o Deus que tinha o controle de tudo isso, não terá controle da sua vida? É uma forma do apóstolo nos convidar a pensar o seguinte: não pense que você é dono dos seus dias. Existe um Deus soberano que governa a sua vida, que é autor dos seus dias, que é dono da sua história, e Ele é soberanamente bom para cuidar de você.
Ele nos chama atenção para isso. Há um detalhe particular, que quando nós lemos o texto original dessa passagem, que é ocultado na tradução para o português. Quando a gente vai ler no grego, existe uma palavra, uma expressão que se repete pelo menos 10 vezes nesses 11 versículos aqui. João vai usar muito a expressão, então foi feito isso, então foi feito aquilo, então. É como se ele está contando uma história e está nos atraindo para essa história. Você usa então quando você quer que alguém preste atenção naquilo que você está fazendo. Então, sabe o que mais que eu fiz? Então, sabe aquilo outro? Então, olha, tem mais. João está te chamando para olhar para o texto. João nos convida a enxergar que o Deus soberano, que governa todo o cosmos, foi para a cruz, voluntariamente. João relata a entrega voluntária do Filho de Deus. E esse é o tema dessa exposição. Esse é o tema desse texto. João relata a entrega voluntária do Filho de Deus. E isso é possível enxergar aqui. Essa entrega voluntária de Jesus, ela é vista através da sua prisão facilitada por Ele mesmo, versos 1 e 2. A entrega voluntária de Jesus é possível ser vista aqui através da sua disposição para sofrer obedientemente, verso 4. É possível ver a proteção do pastor para cada uma de suas ovelhas quando ele se antecipa ao se apresentar, versos 8 e 9. E é possível ver que essa entrega ela é voluntária, pois ela é fruto de uma ação soberana e suficiente do Filho de Deus, versos 10 e 11. Esses 4 pontos que eu quero expor para os irmãos essa noite. Então, primeiro ponto aqui. A entrega do Filho de Deus foi voluntária, porque a sua prisão foi facilitada por Ele mesmo. Jesus facilita a sua prisão. Veja o verso 1 comigo, novamente. Versos 1 e 2 diz assim: Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e entrou nele. Verso 2: Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Olha, afirmações do tipo, olha aqui, afirmações que João faz, do tipo: Jesus saiu para o outro lado do ribeiro, Jesus entrou no jardim com seus discípulos, como estava acostumado a fazer tantas vezes. Nos mostram aqui uma ação proposital de Jesus, uma ação clara. Ele faz de propósito tudo aquilo que faz. É por isso que eu afirmo que a prisão de Cristo foi facilitada por Ele. Ele saiu, Ele partiu, Ele entrou naquele lugar, e o que nos faz ter esse entendimento mais claro ainda é o verso 2. Olha o verso 2: E Judas, o traidor, também conhecia este lugar. João está mostrando, veja, Jesus foi para um lugar que Judas sabia que havia uma alta possibilidade de que é lá que ele o encontraria. Jesus foi para lá. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Por quê? Ali, Jesus estivera muitas vezes com seus discípulos. Não era só o fato de Jesus conhecer o lugar, mas é o fato de Jesus saber que Judas conhecia. É o fato de Jesus, é como se João quisesse nos mostrar o seguinte: sendo o Senhor sabedor de todas as coisas, Ele diz, é lá que Ele vai me encontrar, então é para lá que eu vou. Se o plano não fosse esse, se Jesus não quisesse se entregar, sabendo Ele que era justamente onde Judas o encontraria, humanamente falando, Ele fugiria dali. Jesus vai de encontro aos seus inimigos. Por isso que os profetas, quando declaram acerca dele, vai dizer, como ovelha muda para o matador. Depois que ele for aprisionado, isso vai ficar muito mais claro, mas ele está indo em encontro à morte. Ele não está indo lá para ser pego, não é essa a ideia. Jesus não está indo lá para ser pego, Jesus está indo lá para se entregar em sacrifício para o Pai, em benefício da sua igreja. É justamente para lá que Jesus vai. As palavras iniciais desse verso aqui chamam a atenção para algo muito interessante.
Olha como João inicia o verso 1. João está dizendo assim: tendo Jesus dito estas palavras. Ora, que palavras? Quais palavras Jesus acabou de dizer? Quem lembra da exposição de domingo passado? Agora é hora de... vai de 0 a 10. O que foi pregado domingo passado? Oh, rapaz, tem um crente reformando aí, que está atento, anotando tudo. Só cresce meu orgulho. Brincadeira. Jesus ora no capítulo 17. No capítulo 17, Jesus ora por alvos e propósitos muito claros. No capítulo 18, Jesus vai se entregar por esses alvos e por esses propósitos. Essa é a ideia de João aqui. Depois que Jesus acaba de fazer aquela oração, ele saiu e ele entrou no jardim e ele se entregou. Nós vimos que Jesus orou por si mesmo, buscando a glória do Pai. Jesus orou pelos seus discípulos e pela sua igreja, para que o Pai os guardasse, para que o Pai os mantessem unidos em segurança, para que o Pai os protegesse. Jesus orou para a glória de Deus e pelos seus discípulos, para seus discípulos. Agora é como se João nos mostrasse o seguinte: ele não apenas orou, essa era a motivação principal da sua estadia na terra. Ele veio por isso, ele se entregará por isso. Ele se entregará para a glória de Deus, e ele se entregará pelos benefícios do seu povo. É por isso que ele se entregará. Não precisa abrir, mas acompanhe atentamente, anota aí para você estudar em casa. Filipenses capítulo 2, versos de 8 a 11, é possível ver que a entrega de Jesus é para a glória de Deus. Antes ele ora pela glória de Deus e agora ele se entrega. Paulo vai dizer assim em Filipenses 2, verso 8: Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação do Filho de Deus como Senhor resulta em glórias ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus se entrega pelo mesmo objetivo que ele ora: a glória do Pai. Romanos capítulo 5, verso 8 e 9, Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus prova seu amor para conosco. Um parênteses aqui: como você acha que Deus prova seu amor pelos seus filhos? Você acha que Deus prova seu amor por você quando Ele cura alguma enfermidade? Olha, pode ser que a bondade de Deus faz com que Ele te cure para isso. Deus demonstra que Ele te ama quando Ele aumenta as finanças? Infelizmente muitos crentes pensam assim, né? Se Deus está me abençoando é porque Ele me ama. Se Ele não está me abençoando é porque alguma coisa está errada, nosso relacionamento já não está mais o mesmo, alguma coisa está errada aí. Por que você acha, ou como você acha que Deus demonstra amor por você? Aleluia. Romanos capítulo 5, verso 8, Paulo diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por você quando você nem sequer o desejava. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Para quê? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Deus prova seu amor por nós aplicando a sua própria ira em Jesus Cristo, ao invés de aplicar em nós. Do que você acha que você deve ser salvo? Você não. Quando Jesus te salva, Ele não te salva do diabo.
Jesus não te salva de qualquer inimigo terreno. Jesus não te salva das enfermidades. Quando Jesus te salva, Ele te salva de Deus. Ele te salva da ira santa e justa que Deus destina a pecadores rebeldes. Em seu sangue somos salvos da ira. Jesus ora pela glória de Deus, por benefícios dos seus discípulos, e não apenas ora, agora ele se entrega por isso, para que Deus seja glorificado e você e eu sejamos salvos da ira de Deus. Segunda coisa que eu tiro desse texto aqui: a entrega voluntária de Cristo é nítida quando nós vemos a sua disposição para sofrer obedientemente. Verso 4, olha aí. Se a tua tradução for igual à minha, a revista Almeida atualizada, João começa o verso 4 dizendo o seguinte: sabendo. É aí? Estamos juntos? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas mesmo que ele vai sofrer, que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Primeiro, então, a prisão é facilitada pelo Senhor. Segundo, a disposição para sofrer obedientemente nos revela essa entrega voluntária. O verbo usado por João aqui, saber, não é um saber tipo tem discernimento. Eu sei, por exemplo, você sabe que está aqui, né? Você sabe que está na Igreja Presbiteriana de Pitangueiras às 8h45, você sabe que está aqui. Não é esse tipo de saber. O verbo usado por João aqui é aplicado a um conhecimento que te leva à ação. É quando você sabe de algo que, por saber aquilo, te movimenta. A palavra aplicada a Jesus aqui é que ele sabia exatamente tudo aquilo que ele enfrentaria pelas próximas horas. E por saber disso e muito mais, que a gente vai ver aqui, ele agiu, ele se entregou voluntariamente. Foi um conhecimento que o movimentou para a cruz. É isso que está implícito aqui. É porque ele, vamos pensar o seguinte: se ele sabia e se movimentou em direção à cruz, uma pergunta que a gente pode fazer para o texto é: por que ele foi movido a agir dessa forma? Por que ele foi movido a se entregar voluntariamente? Perceba que o texto vai dizer: sabendo Jesus, pois, todas essas coisas que sobre ele viriam, ele adiantou-se. Os inimigos estavam lá, pensa no seguinte cenário: os inimigos estavam chegando para pegar Jesus, os guardas, os soldados. Jesus não se colocou atrás dos discípulos. João diz que ele se antecipou, ele saiu na direção dos inimigos. Ele foi questionando: a quem vocês buscam? Ele se apresenta. Por que ele faz isso? Abre agora a sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, verso 2. Hebreus 12, 2. Rapidamente, só vou ler esse verso. Jesus não sabia somente que ele sofreria. Jesus sabia por que ele sofreria. Jesus sabia o motivo pelo qual ele teria que passar por aquele momento tão doloroso. Hebreus capítulo 12, verso 2, o autor nos diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca, é isso que diz aí? Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia,
e assentando à destra do trono de Deus. Perceba, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: Jesus, por conta da alegria que lhe foi proposta, foi até as últimas consequências. Se você e eu olharmos apenas para a cena da crucificação, nós enxergaremos uma tragédia. Amém ou não? Jesus não sabia apenas o que ele sofreria. Jesus sabia o motivo, que o autor de Hebreus aqui vai chamar de alegria. Havia uma motivação que gerava contentamento no Filho de Deus, para que ele fosse até as últimas consequências. A tragédia que nos traz paz, a Bíblia vai chamar de sacrifício que nos traz paz, estava sobre ele. Que alegria é essa? Que alegria é essa que foi capaz de fazer? Esse era o conhecimento tido previamente por Jesus, de plena satisfação, de um gozo intenso que fazia com que ele se movesse até as últimas consequências. Que alegria é essa? Apocalipse capítulo 7, rapidamente. Apocalipse, no capítulo 7. Quero só ler uns 3, 4 versículos com você, para enxergar o que Jesus enxergava e fez com que ele fosse voluntariamente para a cruz. Apocalipse, capítulo de número 7, veja o verso 9 comigo. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, verso 10, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. A salvação pertence a quem? Ao Senhor nosso Deus, e ao Cordeiro pertence a salvação. Não vem de nós, nada que fazemos, vem dele, pertence a ele. Verso 13 agora. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Perceba, olha aqui. Nós vimos em Hebreus o autor dizendo que havia uma alegria que motivou o coração de Jesus. Eu disse que Jesus orou por 2 motivos principais: a glória de Deus e o benefício da sua igreja. A alegria que lhe estava proposta, a glória de Deus, o benefício da igreja. Em Apocalipse, João tem uma revelação plena do que é isso. Primeiro motivo, a glória de Deus está no verso 10, quando ele diz: e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Jesus age solitariamente, soberanamente, providencialmente, para que a glória seja do Pai, para que a glória seja somente dele. Motivo principal pelo qual ele ora, intercede pela igreja, intercede por si mesmo, a glória de Deus. Ao se entregar, Deus seria exaltado como autor da salvação, o Cordeiro seria exaltado pelo autor da salvação. Por quem? Quem o exaltará naquele dia? Todos os homens? Quem chegará diante dele e o cantará, o louvará? Do Senhor vem a salvação. Quem? Verso 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes.
são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que se entrega voluntariamente, esses o louvarão naquele dia. É por eles que Jesus se entrega. Esse é o motivo da alegria do Senhor. O benefício que Ele gera à sua igreja, o resgate da sua igreja do inferno, para a glória de Deus, para que passemos a eternidade diante da presença de Deus, declarando: Santo, 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 a Ti, Senhor, pertence a adoração, a Ti, Senhor, pertence o louvor, porque o Senhor é quem nos salvou. E o verso 15 diz: razão porque se acham diante do trono de Deus. Sabe o que significa isso? Você não estará diante do trono de Deus porque você fez algo bom na terra. Você não estará diante do trono de Deus porque foi capaz de ser o mais certinho possível aqui. Você não estará diante do trono de Deus porque participou de todos os cultos da igreja presbiteriana, porque participou de todos os estudos bíblicos. Você não estará diante do trono de Deus porque leu a Bíblia, porque orou. Você não estará diante do trono de Deus por algo que você tenha feito. Você estará diante do trono de Deus por algo que Cristo fez. Por isso que o final do verso 14 diz: eles lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te habilitará para estar lá. Por isso que João conclui: razão porque se acham diante do trono de Deus. Nada mais te levará para lá, a não ser o sangue do Cordeiro. Por isso ele se alegrou. Por isso ele revela a disposição para se entregar voluntariamente. Eis o motivo para essa disposição. Ele e o Pai receberão glórias, e a sua igreja receberá os benefícios. Louvado seja, bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vem em nome do Senhor. Eu faço um destaque interessante aqui contigo. Após Jesus se antecipar, eu disse que os inimigos vinham, Jesus se antecipou e faz uma pergunta: o que vocês procuram? Após Jesus se antecipar e fazer essa pergunta, o verso 5, acompanha comigo, diz assim, verso 5, capítulo 18 de João: depois que Jesus, capítulo 18, João, verso 5, depois que Jesus pergunta: quem vocês procuram? Verso 5 diz assim: responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Estamos juntos? A Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Algo interessante acontece aqui. Quando eles perguntam, quando Jesus pergunta: quem que vocês estão querendo? Quem que vocês buscam? Certamente não era por ignorância de Cristo, mas é porque essa declaração seria feita. Eles vão dizer: Jesus o Nazareno. Nessa antecipação que Jesus faz, ele diz: sou eu. No original em grego, o pronome vem na frente do verbo, e ele diz assim: eu sou. Nós não podemos olhar para essa apresentação de Jesus como se fosse apenas uma apresentação que ele faz de si mesmo, do tipo: quem é o Shell? E o Shell diz: sou eu. Não. Quando Jesus fala acerca de si mesmo dessa forma, dizendo: eu sou, ele nos remete ao nome pactual que Deus se apresenta no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta para Deus: como que eles vão, o que eu vou falar para eles quando eles me perguntarem quem me enviou para libertá-los do Egito? Deus vai dizer para Moisés: você vai dizer: o eu sou que te enviou. Quando Jesus aplica sobre si mesmo esse título, eu sou, ele está dizendo o seguinte: olha, tudo aquilo que foi prometido acerca do Messias se cumpre em mim. Eu sou. Não é apenas uma apresentação. Quando os homens dizem: é Jesus que nós buscamos,
Ele diz: eu sou. E por que eu afirmo que Jesus não faz uma mera apresentação, mas ele aponta para a realidade do seu ministério na terra como o Redentor prometido por Deus? Por dois motivos. Primeiro, perceba que João faz um destaque na presença de Judas ali. Ele já havia apresentado Judas 2 vezes nos versículos anteriores. Depois que Jesus diz: sou eu, ele vai repetir. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Será que João, ao escrever o texto, ele se esqueceu que ele tinha acabado de falar que Judas estava no meio deles? Percebe? João tinha acabado de dizer: Judas foi até lá para pegar Jesus com os inimigos. Eles perguntam: cadê Jesus? Jesus fala: sou eu. E aí ele fala de novo: e Judas, que tinha ido para trair, estava no meio deles. Você acha que João faz isso de forma aleatória? Ele se esqueceu que ele tinha falado já que Judas estava ali? Não, irmão, é papel nosso descobrir por que ele colocou esse texto ali repetidamente. Primeiro, esse cuidado de João aqui é nos mostrar que aquela fala anterior de Cristo, eu sou, revela que ele é o Messias. Judas, juntamente com os outros 11, ouviu Jesus declarar isso sobre si mesmo várias vezes. No Evangelho de João aqui, Judas ouviu Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição à vida, eu sou a videira verdadeira. Judas ouviu Jesus dizer: eu sou tudo aquilo que foi prometido em favor da nação de Deus, sou eu, se cumpre em mim, eu sou o resgatador, sou eu. E João quer deixar claro: olha, era Jesus, o Filho de Deus, a quem Judas traía, não era qualquer revolucionário. Nós também entendemos errado, não era qualquer um que se chamava de Messias, não era um libertador político, era o Filho de Deus, foi a esse que Judas traiu. Ele faz questão de nos mostrar mais uma vez: o Filho de Deus estava sobre a terra, cumprindo os propósitos eternos do Pai. O Filho de Deus foi traído por Judas, para que as Escrituras se cumprissem. Primeiro motivo. Segundo motivo pelo qual esse nome não é apenas uma apresentação, eu sou, é o verso 6. Olha o que acontece no verso 6. Quando, pois, Jesus disse: eu sou eu, recuaram e caíram por terra. Muito interessante aqui. Cordeiro de Deus, inofensivo. Amém? Jesus ali, como um Cordeiro de Deus inofensivo, se entregando, não ofereceu resistência alguma. Ao ele dizer, como Cordeiro inofensivo, eu sou, o relato de João diz que aqueles homens caíram, deram um passo atrás e caíram prostrados diante de Jesus. Pensa uma coisa: se diante de um Cordeiro inofensivo, diante de Cristo como Cordeiro inofensivo na terra, aqueles homens não resistiram à sua glória, que dirá quando ele voltar, não mais como Cordeiro, mas como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É por isso que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Terceiro ponto que eu vejo aqui, estou caminhando para o fim. A proteção que ele oferece para as suas ovelhas. Olha o verso 7. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscai? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixar ir estes, para que se cumpra, verso 9, para se cumprir a palavra que lhe dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Mesmo diante da sua prisão, Jesus se revela como aquele fiel pastor que cuida das suas ovelhas. Ele se antecipa e diz: é comigo, não é com eles. Jesus os protege aqui. Jesus se antecipa, mostrando que ele é o pastor fiel, que guarda todas as suas ovelhas, as quais nenhuma vai se perder, porque ele é pastor fiel.
A entrega voluntária aqui nos mostra um pastor que protege as suas ovelhas. Irmão, mais uma vez, afirmar que um crente nascido de novo, verdadeiro cristão, pode perder a sua salvação e ficar pelo caminho, é afirmar que Jesus é incompetente no seu trabalho de proteger as suas ovelhas. Percebe isso? Isso deveria ser motivo para que você se alegrasse. Essa alegria que movimentou o coração de Jesus para a cruz deveria também tocar o teu coração numa noite como essa. Pelo simples fato de saber que se você é um crente em Cristo Jesus, nascido de novo, você está sob o cuidado de um fiel pastor, a qual diz: não perdi nenhum dos que me deste. Afirmar que um crente nascido de novo fica pelo caminho é chamar Cristo Jesus de incompetente no trabalho de apacentar suas ovelhas. Jesus sabia que nesse momento, se os discípulos fossem presos pelos soldados, sua fé seria abalada. Eles não tinham a capacidade de resistir tudo aquilo, eles não tinham a capacidade de resistir tamanha tortura. Por isso ele antecipa e diz: não, é comigo o negócio. Nenhum deles vão se perder. Esses homens vão ouvir de Jesus o seguinte: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus sabia que por livre e espontânea força do braço humano, nenhum discípulo dele fica de pé diante das adversidades. Se não fosse a proteção do pastor, eles cairiam. Quando você resiste, não é porque você é fortão, entendeu? Quando você fica de pé diante de Deus, buscando o Senhor, continua crendo, enquanto vários estão ficando pelo caminho, mas você não, você está lá, você está firme, você está forte. Não é porque você é crentão mais do que os outros, é porque o pastor que te conduz é fiel para te fazer chegar até o fim. Toda a honra, toda a glória, todo louvor é dado somente a Ele. E por fim, para acabar, agora sim, nós vemos essa entrega voluntária de Cristo na sua ação soberana, que é suficiente. Versos 10 e 11, leia comigo para a gente caminhar para o final. Diz assim a palavra do Senhor: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Quarto ponto que nos mostra a entrega voluntária de Jesus é a sua ação soberana, solitária, porém suficiente. Quando Pedro reage dessa forma, tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco, né? O que Pedro busca ali é a tentativa de proteger Jesus. O gesto de Pedro não há nada errado em si, a não ser o fato de proteger o mestre. Até porque ele não entendia o motivo da entrega do sacrifício de Jesus. A ação de Pedro, o mais impulsivo dos apóstolos, era tentar proteger Jesus. É a prova de que ele não entendeu nada. Aquela foi uma tentativa de auxiliar o ministério terreno de Jesus. Era como se Pedro pensasse: vou dar uma mão para o mestre, porque sozinho ele está frito. Vou ajudá-lo. A entrega voluntária de Jesus é um ato solitário, soberano e suficiente. Ninguém pode fazer o que só Deus pode fazer. Repito, ninguém pode fazer o que só Deus pode fazer. Você não precisa abrir, mas em Mateus 19, verso 25 e 26, a Bíblia diz assim: ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Vamos fazer um prático aqui. Pergunta aí, quem pode ser salvo? Um de cada vez, não dá para entender. Pergunta, quem pode ser salvo? Vamos deixar que Jesus responde. Verso 26. Jesus, fitando neles o olhar de Cristo no seu olhar nessa noite, preste atenção, disse-lhes: isto é impossível
aos homens. Mas para Deus tudo é possível. O contexto aqui é o jovem rico, que aparentemente ele rejeita Jesus, o convite de Jesus naquele dia. Os discípulos vão ficar maravilhados e pensar e perguntar: mestre, desse jeito, então quem pode ser salvo? Como? O homem pode conquistar? Porque a ideia daquele jovem rico é que ele poderia ser salvo pelas suas obras, por aquilo que ele fazia. E João vai dizer: não, filhote, não é assim. Por isso que os discípulos, também pensando daquela forma, vai perguntar: então quem pode ser salvo? E Jesus vai dizer: é impossível para você. Jesus vai dizer: João, é impossível para você. Edilson, é impossível para você. Rafa, é impossível para você. Osmar, é impossível para você. É impossível para vocês, Igreja Presbiteriana de Pitangueiras. Vocês jamais se salvarão a si mesmos. É impossível. Mas para Deus tudo é possível. O que Pedro tentou fazer naquele dia foi dar uma mãozinha para o ministério terreno de Jesus. E Jesus vai dizer: guarda, eu beberei o cálice que o Pai me deu. É comigo o negócio. Os critérios que a lei requer de nós para a aceitação dos homens são impossíveis aos homens. A lei que Deus dá para que você cumpra perfeitamente, é impossível que você cumpra perfeitamente. Pensa comigo mais uma vez. Por que Deus te dá uma lei a qual você é incapaz de cumprir perfeitamente? Pensa. Usa o cérebro e o coração. Deus te dá uma lei e diz: obedeça. Mas Ele é onisciente e sabe que você e eu somos incapazes de obedecer perfeitamente. Então por que Deus faz isso? Para nos mostrar, quando você tentar e não conseguir ser perfeito, para nos mostrar que se existe saída para nós, está fora de nós, não em nós mesmos. Só houve um homem capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E o desejo do Pai, desde antes da fundação do mundo, é que você e eu nos apegássemos à justiça desse homem. Não aquilo que fizemos, mas aquilo que ele fez, e vivêssemos por isso. Não, você não pode ajudar a Deus, você não pode dar uma mãozinha para Jesus Cristo. A salvação não é um trabalho em equipe entre você e Deus. Por isso que eu afirmo que a ação de Cristo ela é solitária, porém suficientemente soberana. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, não vai ser pela força do seu braço, meu amigo, é pelo fato de eu beber o cálice que o Pai me dá. Não será nada em você, será tudo em mim. A atitude de Pedro ilustra aquilo que acontece ao longo da história. Ao longo da história, os homens buscaram merecer a sua salvação. Ao longo da história, os homens buscaram se esforçar para serem aceitos por Deus, fazendo sacrifícios, indo à igreja, participando dos cultos, se esforçando para que de alguma forma Deus os aceitasse. E Jesus vai dizer: guarda a espada na bainha. Não é por aquilo que você faz, por aquilo que eu faço. Toda religião ao redor do mundo vai te dizer: obedeça a Deus e seja salvo. O Evangelho vai te dizer: seja salvo para obedecer a Deus. A religião vai te dizer: se você obedecer, Deus te aceita. O Evangelho vai te dizer: Deus te aceitou naquilo que Cristo fez na cruz, por isso agora você pode obedecer. A salvação com base nas obras, o pensamento de que você é salvo com base nas obras, é sempre egoísta e insuficiente. Primeiro, porque as tuas boas obras não é pensando naquele que recebe, não é pensando em Deus, é pensando em merecer algo de Deus. Segundo, nunca é suficiente porque você nunca sabe se faz o bastante para ser aceito por Deus. O quanto é obedecer a Deus o bastante? Você não sabe, a lei dele é perfeita.
Ele não pede que você obedeça 99,9%. Ele pede que você obedeça por 100%, por completo. Por isso Jesus nos leva ao entendimento seguinte: não foi pelo que você fez, eu obedeci 100%. Então o segredo é olhar para mim. E eu explico para acabar na aplicação. Então a nossa conclusão é que é possível identificar que a entrega de Cristo foi voluntária pela prisão facilitada. É possível identificar que ela foi voluntária pela disposição que ele apresenta em sofrer pelos seus discípulos para a glória do Pai. É possível ver a proteção que ele fornece como um pastor que preserva as suas ovelhas até o fim. E é possível ver que a sua ação ela é soberana, solitária, mas suficiente. Eu aplico algumas coisas aqui para nós fecharmos e para que você possa viver o restinho de domingo e a segunda-feira com isso aqui queimando no teu coração. A maior tentação que nós sofremos não é o adultério, a pornografia, a mentira, a prostituição. A maior tentação que nós sofremos todos os dias da nossa vida é servirmos a Deus por obrigação e não por amor. É você buscar se aproximar de Deus para obedecê-lo, usando isso como moeda de troca, para que Ele haja em seu favor. É você cumprir com os mandamentos, se esforçar para ler a Bíblia, porque se você não ler a Bíblia, Deus vai ficar chateado. Se você não orar, Deus vai ficar chateado. Se você não for na igreja, algo ruim vai acontecer com você. E tudo essa vida de piedade vira uma moeda de troca através do qual a gente espera Deus agir. Não. O Evangelho nos mostra que tudo isso deve ser feito por gratidão e amor àquele que nos salvou quando nós não merecíamos. Por graça. Se você merecer a tua salvação, já não é mais por graça. Já não é mais um favor imerecido. Entendamos uma coisa. Nós nunca seremos capazes de merecer a nossa salvação. Não importa o quanto você faça. Não importa o quanto eu faça. É impossível chegarmos a Deus sem Jesus Cristo. Nunca seremos capazes de fazer o que Ele fez. Ele foi o único perfeito diante de Deus. Você não é. Evite se aproximar de Deus sem Cristo. Nunca tente isso. E nossos pecados são intensamente ofensivos demais diante de Deus. Não tente chegar diante de Deus sem Cristo. Tentar chegar diante de Deus sem Jesus, primeiro, é desmerecer o sacrifício de Jesus. Se você achar que você é capaz de chegar diante de Deus e ser aceito por aquilo que você faz, você revela que não entendeu nada que Cristo fez. Na cruz, a justiça e o amor de Deus estão revelados por você. Jesus fez o que você não conseguia. Ele obedeceu 100% a Deus. Jesus passou por aquilo que você não vai passar. Ele morreu para pagar o preço de um pecado que era teu e meu. O que Ele pede é: deposite confiança no meu gesto. Viva crendo no que eu fiz, não no que você pode fazer. Sirva a Deus, busque a Deus, ore, leia a Bíblia, vá aos cultos, cultue, adore. Não esperando alguma moeda de troca, mas para revelar gratidão, amor a um Deus que te salvou sem que você mereça. Faça isso por amor, não por medo da religião, não por medo da rejeição de Deus, porque você foi aceito em Cristo Jesus e não por aquilo que você ainda vai fazer. Nada que você e eu fizermos será superior ao que Cristo fez. Tentar chegar diante de Deus sem Jesus, irmãos, é saltar de um avião sem paraquedas. O resultado é certo. Você caminha, você vai direto para a morte. Nenhum ser humano na história será aceito diante de Deus sem Jesus Cristo. Nós não seremos aceitos. Por isso que Ele precisou ser voluntário. Ele protege os seus discípulos. Na cruz de Cristo você vai encontrar o mais sublime motivo de contentamento que você pode provar em toda a sua existência. Porque naquela cruz, o sangue do Cordeiro que cobre a multidão dos seus pecados te protege da santa ira de Deus. É a única coisa que te separa dela.
E graças a Deus por isso. Se você está em Cristo, você não é mais alvo da ira de Deus. Agora você é alvo do amor incondicional de Deus. Estar fora de Cristo é estar debaixo de uma ira santa, justa e que tem poder para fazer o homem estar eternamente separado dele no inferno. Foi suficiente. Não tente dar uma mãozinha para Jesus, não tente dar uma mão para Deus, não tente tirar a espada da bainha, não tente cortar a orelha de ninguém. O sacrifício de Cristo, a atitude dele, apesar de solitária, ela é suficientemente poderosa para te salvar e te fazer aceito diante de Deus. Somente na cruz é que foi executado o sacrifício perfeito. Não tem campanha, sabe o negócio de crente fazer campanha, crente fazer voto? Fazer um voto para ver se Deus me abençoa. Sabe esse negócio? Fazer uma campanha, porque se eu fizer uma campanha, aí talvez Deus vai agir em meu favor. O melhor de Deus está por vir, irmão. Misericórdia. Se houver alguma coisa mais sublime que Jesus, certamente nós não vamos conhecer. Deus vai deixar guardado com ele. Não há absolutamente nada que você e eu possamos fazer a fim de obter a nossa salvação, a não ser confiar que Jesus fez tudo o que tinha que ser feito. Amém? Quero te convidar a fechar teus olhos, baixar tua cabeça.